Fala galera, André Macedo aqui na área. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais Cedo, espaço dedicado para a gente poder trocar uma ideia e falar sobre notícias e novidades do mundo dos games. Esse daqui é o primeiro episódio do podcast e eu particularmente fiquei imaginando de que forma eu poderia começar o podcast, o primeiro episódio do podcast do Papo Mais Cedo. Então eu preferi começar ele como um episódio de número 0, o episódio piloto, que inclusive é o título deste episódio, galera. Esse episódio aqui vai ser mais para eu poder apresentar a minha ideia, o meu intuito para com o podcast do Papo Mais Cedo, a razão de existência dele, por que eu tô criando um podcast, por que eu tô fazendo esse trabalho aqui através da categoria, de podcast. E falar um pouquinho também do formato dele, como que eu estou estruturando esse podcast, como que eu estou planejando toda a questão de configuração do podcast, formato dele de edição, formato de produção, formato de divulgação dele. E, além de tudo, falar um pouquinho de algumas particularidades a respeito da minha pessoa, quando eu falo isso, é me apresentar mesmo, falar um pouquinho do que eu tenho feito na internet, por que eu quero falar sobre games, que até então o foco principal aqui do podcast é falar sobre games, mas a ideia maior, há um algo mais atrás disso tudo, galera? Então, antes de iniciar, eu achei interessante fazer essa introdução, explicando um pouquinho da temática desse primeiro episódio, episódio número 0, episódio piloto, e daí a gente parte para iniciar esse bate-papo aqui inicial, tá? Nossa, iniciar esse bate-papo inicial ficou muito redundante, mas enfim, se é que vocês estão me entendendo, Primeiro episódio, estou me preparando aqui, então é a estrutura que eu estou formando aqui do podcast Papo Mais Cedo. Mas deixa de papo furado e vambora dar início a esse bate-papo do primeiro episódio de número 0, episódio piloto aqui do Papo Mais Cedo. Então bora lá, galera. Eu pensei bastante e primeiramente eu quero me apresentar. Então, para quem ainda não me conhece, ou quem me conhece de outros carnavais, meu nome é André Macedo. Eu atualmente tenho um canal no YouTube. Esse canal se chama Operação Gamer. Então, caso você não conheça, não sei através de que plataforma vocês estão me ouvindo, mas eu divulgo aqui o canal do Operação Gamer, a página do Instagram do Operação Gamer, e dependendo de onde você estiver vendo, basta você procurar, pesquisar. Tanto no Instagram como no YouTube eu tô lá presente fazendo vídeos, tá? O Operação Gamer, ele é um canal que eu criei, se não me falha a memória, em 2012, e foi algo assim experimental, para trazer gameplay comentado na época, e era algo que eu fazia com a câmera, não tinha placa de captura na época, a gente não tinha as facilidades e tecnologias que a gente tem hoje, mas com o passar do tempo eu consegui adquirir uma placa de captura na época, que inclusive tenho ela até hoje, e é uma placa de captura boa, a placa de captura da Elgato. E lá eu comecei a fazer os meus trabalhos com o YouTube, e depois de um tempo, eu acho que 1 ano, 2 anos depois, fazendo vídeos esporadicamente no YouTube, eu tenho isso como um hobby, tá? Nada até então profissional. Tento ser o mais profissional possível no que eu faço, mas é um hobby, algo que eu gosto de fazer, algo que eu tenho uma paixão enorme de jogar, comentar e divulgar isso daí. Mas só então, voltando aqui ao ponto, Então eu tenho o canal do Operação Gamer, é um canal dedicado a gameplay comentado. De vez em quando eu trago alguns vídeos especiais, como análise ou pré-análise também de alguns jogos que eu estou ali avaliando antes do seu lançamento, colhendo todas as informações para poder publicar um material bem robusto explicando o que é aquele jogo que está em desenvolvimento. Então eu tenho esses 2 quadros, o análise e pré-análise. Eu tenho um quadro que é o Sexta Retrô, onde eu revisito um jogo antigo de alguma plataforma antiga para a gente poder reviver, tempos de ouro da era dos consoles, dos games. Então, o Sexta Retrô, eu costumo colocar toda sexta-feira um vídeo de gameplay comentado de algum jogo antigo. E, além disso, eu tenho um quadro que eu criei, tem algum tempinho já, mas eu fazia como unboxing, e hoje eu
intitulo ele como Macedo Quest, que é um quadro dedicado para poder mostrar itens da minha coleção. Então eu tenho aqui action figure, eu tenho alguns jogos, edição física, né? Gosto muito de card game, gosto muito de mangá. Então, vira e mexe, eu trago alguma coisa relacionado a esse universo. Por eu ter esse hobby, né? Por eu ter esse gosto de mangá, anime, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de seriado, né? Parte ali de cinema. O Papo Mais Cedo, aí agora eu entro um pouquinho já com o escopo do Papo Mais Cedo, ainda falando um pouquinho das minhas características, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho um canal do YouTube, o Papo Mais Cedo, na verdade, ele vai substituir o canal? Não. Até então eu quero fazer um trabalho em paralelo, em que eu tenha o podcast e, em paralelo, continuar fazendo os vídeos do Operação Gamer. Só que aqui no podcast do Papo Mais Cedo a gente também não vai falar, ou melhor, eu não vou falar apenas de games. Eu pretendo abordar alguns outros assuntos relacionados a anime, mangá, filmes, seriados, né, action figure, card game. Volto a falar, são coisas que estão ali, são hobbies que eu curto muito, que eu sou apaixonado e eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho das minhas experiências com vocês, tá? Eu sou apaixonado por games, joguei bastante games, confesso que ultimamente está sendo difícil se dedicar a um determinado jogo por conta de tempo, né, trabalho, família, mas a minha paixão ainda continua enorme, então sempre quando eu posso, sempre quando eu tenho uma disponibilidade, eu produzo algum conteúdo no YouTube e publico para poder compartilhar essa minha percepção, essa minha visão de gameplay, de jogos e, enfim, fazer meus comentários, né? E além disso tudo, nos anos de 2014 até ali 2018 aproximadamente, eu fiz parte de um time de um site de games, um site independente de games, chamado Game Blast, também popularmente conhecido como Nintendo Blast. E lá eu fui diretor da equipe de vídeos, fiquei um bom tempo produzindo bastante conteúdo e fiz algumas coberturas de evento, né? E duas que, assim, se destacam bastante pela experiência que eu tive foi a cobertura de duas E3, né? A E3 era o maior evento de games que nós tínhamos no mundo. E através do Game Blast eu consegui fazer a cobertura de 2 eventos para o canal, né, para o site do Game Blast, que foram as E3 do ano de 2015 e 2017. Então foram 2 experiências marcantes que eu provavelmente vou trazer aqui em alguns episódios especiais para poder falar como é que foi essa minha experiência lá na E3, lá na Califórnia, fazendo a cobertura do evento da E3, né, o maior evento de games. E tem aí algumas particularidades, algumas curiosidades que eu pretendo abordar também. Então isso daí vai ficar pro futuro não muito distante, tá? Faço alguns episódios dedicados para poder falar sobre isso. Então eu já tô formando aqui e mostrando um pouquinho para vocês a configuração do podcast. O intuito aqui é falar sobre games, trazer notícias, novidades, informações sobre o que está acontecendo no mundo dos games. E com isso eu tenho uma pequena bagagem, uma pequena experiência para poder falar um pouquinho. Cara, eu não sou entendedor, não sou jornalista, mas eu pretendo trazer o máximo de informações verídicas, de fontes seguras, né? Fontes verdadeiras, que não está escondido para ninguém, muito pelo contrário, são fontes de sites grandes, com uma grande credibilidade, né? Para poder divulgar essas informações aqui para vocês. Então já me apresentei. Não falei, né? O meu estilo de game. Cara, eu sou um cara muito eclético. Eu gosto muito de jogo de RPG e jogo de luta. Mas eu sou um cara eclético, eu jogo de tudo um pouco, cara. Então, jogo RPG de ação, jogo RPG tático, jogo RPG de cartinhas, jogo de luta, jogo de estratégia, jogo de simulação, jogo de futebol, jogo de corrida, jogo de basquete, jogo de ação, aventura, terror, suspense, thriller, né? Narrativo, aqueles jogos da Telltale, por exemplo. Cara, sou muito eclético. Só que o meu gosto, particularmente,
meu gosto preferido de jogos são os jogos de RPG, mais pro estilo JRPG, né? O JRPG, os RPGs japoneses, tipo Final Fantasy, Dragon Quest, que mais? Enfim, os jogos de RPG tradicional japonês. E jogo de luta, irmão. Então, cara, Street Fighter. Cara, eu joguei Street Fighter a minha infância inteira, Street Fighter 2. Ia pros arcades, ia pros fliperamas da rua lá no Rio de Janeiro. Eu não falei isso, né? Eu sou carioca, não moro atualmente no Rio de Janeiro, tá? Moro em São Paulo, mas pelo sotaque você já deve ter percebido, eu sou carioca. Então, assim, cara, no Rio de Janeiro tem muitas histórias de fliperama e eu pretendo também abordar aqui no podcast em alguns episódios. Mas, então assim, meu estilo de jogo de luta preferido é RPG e jogo de luta. Só que eu curto muito. Futebol, cara, durante um bom tempo eu fui fanático em PES, Pro Evolution, né? Em Wing Eleven, em International Superstar Soccer. E os últimos jogos que eu joguei de futebol foi FIFA, né? Agora o famoso UFC. Então, cara, sou fã, curto bastante. Jogo de corrida, cara, Top Gear. De tudo um pouco eu curto, e então esse é um pouquinho aí da minha visão, do meu gosto, né, de estilos de jogos, tá? Entrando agora aqui na parte da premissa do canal, ó. Tô tão acostumado a falar canal de YouTube. Premissa do podcast Papo Mais Cedo. Bem, Papo Mais Cedo, como eu já comentei, podcast dedicado para a gente poder falar sobre notícias e novidades do mundo dos games, e pretendo abordar alguns assuntos relacionados a anime, mangá, que são coisas que eu curto muito, sou apaixonado por anime e mangá, filmes, cinema, devo trazer alguma coisa ou outra, talvez não com muita frequência, tá? Mas pretendo trazer alguma coisa, falar sobre algum filme, caso eu esteja revendo algum filme. Eu tenho esse costume de pegar um filme que eu sou apaixonado e reassisto pela 100ª vez. E também falar sobre algum seriado, tá? Então, se eu tiver alguma notícia, novidade relacionado a esses assuntos, né, eu trago aqui pra vocês. Eu gosto muito de card game. Cara, sou fã de Magic, sou fã de Pokémon TCG, apesar de não estar jogando, tá? Mas recentemente eu fiz aquisição de cartas do Gundam TCG. Pra quem não conhece, Gundam é um desenho japonês que é de mecha, né, de robô, é bem famoso no Japão, muita gente conhece, mas tem muita gente que conhece e nunca assistiu. E Gundam é um anime fascinante, eu gosto muito dos animes de Gundam. E tem o TCG, cara, tem o Trading Card Game de Gundam, e é algo que eu tô experimentando, entendendo o seu funcionamento, e fiz aquisição de algumas cartinhas. Tá em produção o unboxing desses vídeos, mostrando as cartas para eu poder apresentar no quadro Macedo Quest lá no canal do Operação Gamer. E aí compartilho aqui também com vocês no podcast do Papo Mais Cedo sobre o que eu tô achando das cartas de Gundam. Então o podcast vai ter esse escopo, né? Falar um pouquinho de games, falar bastante de games, né? Tentar falar mais de games do que dos outros itens. E também, de vez em quando, trazer algum assunto do meu cotidiano. Vai que aconteceu alguma coisa e eu queira abordar esse assunto e queira trocar essa ideia com vocês e falar aqui no podcast. Então vai ser um espaço bem aberto, tá, galera? E outra coisa, eu não sei qual vai ser a plataforma que vocês estarão me ouvindo, mas eu ficarei muito grato se vocês me derem um feedback, tá? Ou seja, se eu publicar esse podcast, por exemplo, no YouTube, que é a plataforma que eu atualmente trabalho e conheço, cara, não vejo problema nenhum. Vocês podem colocar comentários lá, se inscreva no canal do podcast, né? E pode falar lá, cara. Eu vou ser bem sincero pra vocês. A ideia aqui do podcast, né? O intuito é compartilhar informação, trazer uma visão minha, não querendo ser a verdade absoluta, até porque o que eu trouxer aqui de opinião vai ser uma opinião minha particular, algo que eu quero só compartilhar. Vocês podem de fato concordar ou não, né, discordar. Não vejo problema em concordar ou discordar, muito pelo contrário. Quiser discutir, trazer o assunto para a mesa, a gente pode falar numa conversa franca, bem descontraída, nada de tentar encontrar quem é o dono da verdade. Não tenho esse intuito, galera.
Minha intenção aqui é ser informativo, tá? Trocar essa ideia, ser informativo, passar as informações para vocês, as notícias, né? Ter esse bate-papo. E o escopo do podcast é trazer episódios semanais, tá? Ainda não tenho como garantir para vocês que eu vou fazer 2 episódios por semana, 3 episódios por semana, todos os dias da semana vai ter episódio? Não tem como garantir, mas a minha ideia, o meu planejamento é fazer episódios semanais. Então provavelmente eu devo soltar um episódio aí no início da semana, trazendo as principais notícias da última semana e já me preparando para na semana seguinte trazer as notícias atualizadas. Então, até abordando aqui, hoje, no episódio de hoje, é mais um bate-papo mesmo pra gente se conhecer, né? Ter aquela aproximação. Mas eu já tô preparando em paralelo o episódio número 1. A minha ideia, na verdade, é soltar esse episódio junto com o episódio número 1 do podcast. E esse episódio número 1 do podcast vão ser as principais notícias de games que nós tivemos no mês de abril. E aí, a partir daí, eu começo a seguir uma rotina semanal de episódios semanais liberados no horário matutino, ou seja, logo no início da manhã, 6 horas da manhã, para você aproveitar, ouvir o podcast a caminho do trabalho, ouvir o podcast enquanto tá fazendo ali sua maromba, seus exercícios matinais, tomando e apreciando uma xícara de café. E, cara, é isso. É trocar ideia, é a gente bater esse papo bem descontraído, esse bate-papo maroto, pra gente poder trocar uma ideia bem bacana, bem descontraída mesmo, falando sobre uma das nossas maiores paixões, que são os games, né? Então já falei um pouquinho aqui da estrutura do podcast, volto a falar, vão ser episódios semanais no horário matutino, pretendo soltar eles lá entre 6 e 6 e meia da manhã, uma vez por semana. Se eu conseguir produzir mais episódios, eu trago mais e solto e divulgo e compartilho. A princípio eu tô criando uma página no Instagram do podcast. Como eu tinha comentado, né? Eu tenho o meu canal do YouTube, que é a Operação Gamer. O Papo Mais Cedo vai ser uma extensão do canal da Operação Gamer. Não pretendo parar com as atividades do canal, pretendo fazer o trabalho em paralelo, não faço ideia se eu vou conseguir dar conta disso, mas a ideia aqui é um colaborar com o outro, tá? Então, no momento que eu soltar um episódio do Papo Mais Cedo, eu pretendo divulgar isso daí também lá no Operação Gamer. No momento que eu soltar um vídeo do Operação Gamer, eu pretendo divulgar aqui no Papo Mais Cedo, tá? E aí a gente vai fazendo essa interação, essa colaboração entre as duas fontes, né? As duas plataformas de comunicação que eu tenho, que é em vídeo e em podcast. Pô, André, mas você vai produzir vídeo pro Papo Mais Cedo? Cara, o intuito não é esse, e aí é onde a gente entra na razão da existência, tá? Eu vou explicar de duas formas. De duas formas, não. Eu vou dar essa explicação falando duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Motivo da existência, né? Cara, o Papo Mais Cedo, na verdade, podcast é algo que eu sempre quis fazer. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns podcasts de amigos, mas há muitos anos atrás. Tô falando coisa aí de 10 anos atrás, galera. E foi uma experiência muito maneira, eu gostei, achei do caramba, achei uma parada bem legal, na época do Game Blast também, mas eu queria ter o meu podcast, né? Só que esse projeto eu comecei a desenhar, isso há 10 anos atrás, e não saiu do papel, ficou preso no papel. Eu não tirei ele da gaveta. E hoje, 10 anos depois, eu achei interessante tirar da gaveta por um motivo específico. Galera, produção de vídeo, produção de conteúdo audiovisual é algo que toma tempo. Eu gosto muito de fazer, eu acho muito legal conhecer uma ferramenta de edição, produzir um conteúdo, fazer a edição, cortar do jeito que você quer, colocar uma música de fundo, fazer ali a legenda. Cara, eu me amarro. Dá trabalho e requer tempo. E hoje, de fato, né, com a nossa vida, né, o nosso cotidiano, eu tenho algumas limitações por conta de tempo, e tanto que a produção dos meus vídeos no Operação Gamer são vídeos que eu coloco talvez 2, 3 vezes por semana.
não é aquela produção mais pesada e tal. Só que assim, galera, é dedicação, é um esforço danado produzir um conteúdo, editar ele, preparar ele, divulgar ele, colocar nas redes sociais e fazer toda a renderização do vídeo para depois subir, montar. Cara, não tô reclamando, galera. Muito pelo contrário, é algo que eu gosto de fazer, é uma paixão minha. Eu não ganho nada, eu não ganho absolutamente dinheiro algum fazendo os vídeos do YouTube, mas é algo que eu gosto de fazer, eu sinto prazer. Tem ali uma pequena comunidade, muito pequena, né? Meu canal é muito pequeno e eu quero ter essa conexão com a galera da comunidade de games. E por isso eu venho fazendo os vídeos, né, na medida do possível. Só que aquilo, galera, a edição é algo que toma tempo. Por mais que seja um vídeo curto, pequeno, é algo que você precisa se dedicar e gastar um tempo que pode ser um tempo precioso, né? Então, a minha ideia aqui, galera, com o podcast é ter um trabalho do qual a minha edição não vai ser tão complexa quanto a edição de um vídeo. Por quê? O vídeo eu tenho que preparar meu background, eu tenho que, querendo ou não, eu tenho que deixar o rosto bacana, pentear o cabelo. Eu não posso simplesmente aparecer com o cabelo bagunçado, uma camisa toda bagunçada. Então eu tenho toda a questão visual que eu tenho que preparar. E às vezes a minha filha tá acordada, ou então a minha filha foi dormir um pouco mais cedo e eu não consigo produzir o conteúdo da maneira que eu gostaria de produzir, eu acabo postergando isso daí pro dia seguinte. Então, assim, é algo que eu preciso de um momento dedicado para fazer a produção. E vamos lá, cara, na produção de vídeo, na produção de conteúdo, a gente pode errar, a gente pode falhar e ter que refazer. E, meu irmão, quando eu tenho esse tempo dedicado e eu, planejei, vou produzir e sai alguma coisa errada, como já aconteceu várias vezes, vou trazer algumas histórias pra vocês, cara, eu tenho que refazer tudo de novo. E aí eu tenho que replanejar, reprogramar tudinho pra poder fazer. O podcast, eu acho que é algo mais tranquilo de fazer. É a minha primeira experiência com o podcast. Eu acredito que a edição vai ser muito mais simples, né? Que eu só vou ter um áudio, vou colocar ali uma thumbnail com os assuntos que eu tô tratando naquele episódio, né? E a musiquinha de fundo aqui, padrãozinha, que eu adquiri. Então, eu acho que vai ser algo mais simples de produzir. Por isso, a razão da existência do podcast Papo Mais Cedo. Por isso que eu falo, galera, ele vai ser uma extensão. Até então, minha ideia não é trazer vídeos para o Papo Mais Cedo. Talvez vídeos curtinhos, falando assim, galera, então, ó, saiu o episódio aqui do Papo Mais Cedo e tal. Aí eu faço um vídeo meu, coisa rápida, de no máximo 2 minutos, talvez. Ou até mesmo quando eu publicar um vídeo no Operação Gamer e fizer a colaboração ali com o Papo Mais Cedo, eu coloco um vídeo. Pô, galera, ó, saiu o vídeo lá do Papo Mais do Operação Gamer e vice-versa, né? Para poder divulgar, para poder fazer uma comunicação mais coesa aí dos conteúdos que eu tô produzindo. Então, a ideia aqui, o intuito é tirar o projeto da gaveta por uma questão de vontade que eu sempre quis fazer e também para ter mais disponibilidade de comunicar com vocês e trazer informações e conteúdos, só que no formatinho tradicional, padrãozinho do podcast, que é o bom e velho podcast apenas de áudio. Por isso que vocês não estão me vendo, talvez podem estar vendo alguma foto minha aí na thumbnail, mas o formato do podcast é esse. É o tradicional. E esse é um podcast sozinho, onde eu tô aqui trocando a ideia com vocês. E espero aí o feedback de vocês pra gente poder aumentar aí essa troca de ideia, né? Transformar essa experiência numa coisa mais dinâmica, né? Mas aqui é um monólogo, né? Eu tô falando aqui sozinho e tal, tô aqui concentrado, trocando essa ideia com vocês. E o intuito é esse, cara, é trazer informações, é poder trocar essa ideia com vocês e no formatinho padrão de podcast, o clássico e bom e velho podcast apenas de áudio. Por isso é um podcast matinal também, para você aproveitar no momento que tá tomando café, a caminho do trabalho, a caminho da escola, ou fazendo as suas atividades rotineiras da manhã. Então, esse é o intuito, né? Essa é o motivo da existência.
do podcast Papo Mais Cedo, e é uma forma mais rápida para poder produzir o conteúdo e trazer aqui e compartilhar com vocês. Falando só um pouquinho da identidade visual aqui do podcast, como vocês podem ver, eu coloquei ali uma xícara de café, que é algo que eu gosto muito. Como ele é um podcast matinal, no fundo ele tem o amanhecer do dia, não aparece muito ali e tal, mas eu vou tentar melhorar ali o background dele, onde eu tenho o amanhecer, a xícara de café, pra gente poder tomar o café e iniciar nossas atividades do dia. Tem ali um action figure de um Gundam, que eu sou muito apaixonado por action figure. Tem ali uma pilha de mangás, e ali tem um easter egg, são mangás dos quais eu curto muito. Alguns ali acredito eu que vocês vão reconhecer, mas talvez tenha um ali que vocês não vão conhecer, né? Eu coloquei ali o Dragon Ball, o Hunter x Hunter, que são 2 animes e mangás que eu gosto muito. Tem o Gundam ali no finalzinho e tem um cara ali que tá com uma escrita em japonês e o nome tá ali bem pequenininho, cara. Mas se vocês aumentarem e lerem, tá escrito Karate Shokoushi Kohinata Minoru. Esse é um mangá de esporte, na verdade é um mangá de karatê, que eu conheci há alguns anos atrás. Eu li ele todo de forma online. Cara, eu acho ele fenomenal, cara. Eu faço um episódio dedicado pra falar sobre Karate Shokoushi Kohinata Minoru, cara. Cara, a história é fenomenal pra quem curte esporte, pra quem curte artes marciais. Ele é um mangá extremamente completo e fala sobre karatê, que é uma arte marcial que eu pratiquei durante muitos anos da minha vida. E Karate Shokoushi é fenomenal, fenomenal. Uma história divertida, é apaixonante, é para um público mais adulto, tá? Mas, cara, é muito bom, muito bom, muito bom. Eu faço um episódio dedicado pra falar um pouquinho de Karate Shokoushi. Coloquei um controle ali de Super Nintendo na versão Black, coloquei também um rolo de filme ali de cinema e a logo do canal, né? Papo Mais Cedo Podcast. Tô aqui falando com vocês e tô olhando aqui o desenho também da logo. Volto a falar, são os assuntos que eu pretendo abordar aqui. E eu centralizei ali, né? Centralizei não, né? Eu tentei mesclar as imagens de forma para deixar elas bem posicionadas e apresentar aqui a identidade visual do canal desta forma. Se vai mudar, se vai melhorar, se vocês tiverem até alguma sugestão de melhoria para o futuro, cara, eu aceito, não tem problema nenhum. Mas eu procurei trazer aquilo que eu pretendo abordar e falar aqui no podcast. Então, por isso que a identidade visual do canal do podcast ficou desta forma. Eu acho que ficou bom, acho que ficou legal ali, ó, o Papo Mais Cedo, né? Ah, e por que o nome Papo Mais Cedo? Eu já ia esquecer, caraca, o primordial. Como eu falei, meu nome é André Macedo. E alguns colegas, alguns amigos me chamam de Mais Cedo. E é um podcast matinal, no primeiro horário da manhã. Então ele é um bate-papo bem mais cedo do André Mais Cedo. É uma piada muito sem graça, eu sei, galera, não precisa falar, mas é a brincadeira, né? Fazendo uma brincadeira ali com o meu nome, com o meu sobrenome, né? E também com o escopo do canal, que é esse de episódios semanais no horário matutino. E é isso, galera, eu tô chegando aqui ao final. Eu tentei explicar o máximo que eu podia das características do podcast, e eu acredito que eu consegui abordar tudo. Ficou aí um episódio, eu não quero também ser tão longo, né? Um episódio tão extenso, cansativo. Aqui, talvez o formato dos episódios vai ser ali na média de uns 25 a 30 minutos, dependendo da quantidade de assunto que eu tiver que abordar, pode ser que ele seja um pouquinho maior do que isso, tá? Eu não quero ser algo cansativo, né? Algo que seja maçante. Eu quero ser bem objetivo, né? Trazer as informações para vocês, fazer uma pequena discussão, um pequeno detalhar, né? Algumas coisinhas, algumas informações ali com a minha visão e aí trazer a informação para vocês, explicando talvez o que eu acho, né? O que eu gostaria que fosse, qual é a minha opinião a respeito daquele assunto, talvez, mas eu não quero que seja algo cansativo, tá? O Papo Mais Cedo é um podcast
do qual ele vai ser uma extensão do Operação Gamer. Então eles vão trabalhar ali em paralelo. Esse é o meu objetivo, tá? Pô, André, o Papo Mais Cedo tá crescendo mais do que a Operação? Não, tranquilo. Bora produzir, se dedicar e tá lá em paralelo a Operação Gamer. Os dois vão trabalhar em conjunto. Se no futuro eu identificar que, caramba, cara, o canal de gameplay, pô, não tá ficando mais atrativo, o podcast tá indo bem, pô, talvez fazer vídeo pro podcast, aí a gente vai reformulando o podcast e aí trazendo um escopo um pouquinho diferenciado para ele, mas isso é algo pro futuro, não é algo para agora, não é algo de imediato, é algo que eu ainda vou ter que estudar de acordo com o resultado aqui do desempenho do podcast do Papo Mais Cedo. Então eu tô procurando aqui as principais plataformas para poder divulgar o podcast. Eu tenho certeza aqui que vai ter o Spotify, né? Vai ter o YouTube e através do Instagram eu devo colocar algum trechinho, alguma coisinha e aí a gente vai montando uma coisa ou outra ali. Volto a falar, o trabalho do podcast é mais centrado para podcast, mas talvez, né? Provavelmente eu devo fazer algum vídeo curtinho, alguma coisinha só para poder apresentar e colocar lá no Instagram para poder chamar a atenção da galera, né? Mas é isso, então, meus amigos, eu agradeço você que ficou aqui me ouvindo falar. Esse daqui é o episódio 0, o episódio piloto do podcast Papo Mais Cedo. Seja muito bem-vindo e vem aí embarcar na minha jornada do podcast para a gente poder trocar uma ideia bacana, fazer um bate-papo maroto para a gente poder falar sobre uma das grandes paixões que são os games, falar um pouquinho mais de mangá, anime, filmes, seriados, card game, action figure, enfim, que eu puder trazer aqui de conteúdo desse universo gamer, né? Nerd, geek. Cara, eu trago aqui pra gente poder trocar essa ideia bacana e discutir um pouquinho sobre esses assuntos. Belezinha? Mas agradeço mais uma vez a presença aqui. Muito obrigado por me ouvir até o final. Se você estiver me ouvindo no YouTube, deixa o like aí, deixa um comentário, se inscreva. Me segue na página do Instagram do Papo Mais Cedo, me segue também na página do Instagram do Operação Gamer e se você estiver me ouvindo em alguma outra plataforma de podcast, tipo Spotify, Amazon Music, sei lá, deixa aí um comentário, escreve aí pra mim, fala, pô, legal, bacana, não sei o que, troca uma ideia aí comigo, que aí a gente vai aproveitar esse tempo, esse nosso curto tempo, mas para poder tornar esse curto tempo uma experiência bacana, bem descontraída. Mas é isso, meus amigos. Fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Tenham uma boa semana, tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e aproveitem para tomar um cafezinho para poder iniciar o seu dia com mais tranquilidade. Demorou? Tamo junto, meus amigos. Grande abraço para todos. Valeu. Fui!